Pessoal, nessa sessão, a gente vai fazer um exercício simulado de análise do resultado do IDEB e SAEB, né, de uma determinada escola. Então, aqui a gente vai fazer um exemplo, né, do que poderia ser essa análise a partir do resultado de IDEB, né, de uma determinada escola. A gente espera que acho que essa pode ser uma trilha, né, utilizada por cada um de vocês para fazer, né, para olhar para o IDEB de uma escola, destrinchar esse resultado e chegar ali nas informações que podem ajudar no planejamento, tanto o planejamento pedagógico quanto, né, o planejamento das ações né, que serão desenvolvidas com cada um dos estudantes. Acho que continuando, então a primeira coisa que, ao olhar o resultado do SAEB, é importante que a gente entenda qual foi, né, quantos estudantes participaram dessa avaliação realizada ali, né, em novembro de 2023, né, o SAEB, só para lembrar, ele foi aplicado ali no período, entre a primeira e a segunda quinzena, né, do mês de novembro de 2023, né, bem ali, né, concentrou na primeira quinzena. O que acontece? Primeiro, né, para que a gente entenda o quanto aquele dado é representativo da escola ou não, né, é importante que a gente olhe, né, primeiro, qual foi a taxa de participação dos estudantes. Tem muitas escolas que a taxa de participação foi próxima ali a 100%, e tem outras escolas que chegaram ali no limite inferior para ter o resultado divulgado. Tem uma questão que é importante: o resultado do IDEB e do SAEB da escola só é divulgado que ela tem uma taxa de participação superior a 80%. Então, essa é uma regra, até mesmo para entender, né? Entende-se que a partir de 80% você tem um resultado que é representativo, né, para a escola. Esse é um exemplo de uma escola que é uma escola, né, a gente vai fazer uma análise aqui olhando o ensino médio. A forma como a gente está analisando, né, para o ensino médio, ela pode ser uma referência para fazer essa análise para anos finais do ensino fundamental, como também para o IDEB de anos iniciais. Então, aqui a gente está fazendo um recorte de uma determinada escola, olhando o dado de IDEB do ensino médio. Essa é uma escola que ela tinha, né, de acordo ali com a Educacenso, 271 estudantes matriculados na terceira série do ensino médio. Desses 271 estudantes matriculados, estiveram presentes na prova, na realização da prova, 230 estudantes, o que corresponde a uma taxa de participação de aproximadamente 85%, né, dos estudantes. Essa é uma informação que a gente consegue extrair do boletim SAEB. O boletim SAEB, essa é né, a primeira informação que ele traz para nós, que foi ali a taxa de participação dos estudantes no teste, que é uma informação bastante relevante para a gente entender ali, né, aquele resultado corresponde ao resultado, né, de qual grupo de estudantes da escola. Então, a primeira análise é a escola até mesmo entender, por exemplo, né, dos 16% que não participaram desta avaliação. O que aconteceu? Né, esses estudantes não estavam mais frequentando, né, são estudantes que foram informados ali na base do censo e eles acabaram, né, deixando de estudar em determinado tempo. Essa é informação também relevante para que a escola possa, né, repensar né, as suas ações. Talvez são grupos de estudantes que daria para que a gente pudesse resgatá-lo, para que eles estivessem presentes nesse período, ou aconteceu alguma situação, né, nessa data de aplicação e os estudantes não puderam estar presentes. Acho que aqui também vale, né, uma questão, até para que a escola possa repensar para o próximo ciclo. Quanto mais próximo de 100%, melhor, mais, né, representativo, né, será o resultado. Dando sequência, a gente pegou para essa escola, a gente olhou o IDEB dessa escola para entender e depois fazer uma relação né, com o resultado do SAEB. Esse valor de IDEB você pode extrair diretamente ali, né, nas planilhas que estão localizadas no site do INEP, ou fazer a solicitação direto para a Regional de Ensino ou Secretaria de Educação, que elas já têm essa informação consolidada, né, e pode facilitar para, né, para compartilhar com cada um de vocês. Então, né, aqui a gente pegou, essa escola é uma escola que ela teve IDEB de 3,9, o IDEB de 2023 dela foi 3,9. Por que 3,9? 3,9 foi a combinação do desempenho dos estudantes na prova do SAEB, através dessa nota, né, que é a nota padronizada, que é uma nota única numa escala de 0 a 10, né, calculada a partir da proficiência de língua portuguesa e matemática. Essa escola, a nota padronizada dessa escola, né, no SAEB, foi de 4,57.
4,57 combinado, né, multiplicado por 0,86, que é uma taxa de aprovação de 86% que essa escola teve, deu o IDEB 3,9. Então, esse IDEB 3,9 dessa escola, ele está dividido em dois componentes. Então, a primeira questão que eu preciso olhar é o meu IDEB, qual foi o desempenho, né, qual foi a nota padronizada dos meus estudantes e qual foi a taxa de aprovação, né, que gerou esse IDEB. Essa é uma informação que você pode retirar, como eu disse anteriormente, tanto ali da plataforma, né, do INEP, como também solicitar para a Secretaria de Educação. Ponto que é importante é a gente não ficar só no 3,9. É muito importante a gente entender a composição do 3,9, que tanto que foi de desempenho na prova, né, que é a nota padronizada, e que tanto que foi de taxa de aprovação. Essa é a informação pública que você pode acessar, como eu disse, ali no site do INEP, ou outras plataformas, né, que você pode também ter acesso, tá? Uma dica é peça essa informação para a secretaria, que ela já tem disponível, pode fornecer ela de forma muito mais simplificada para cada um de vocês, secretaria ou regional de ensino. Fazendo aqui, aqui a gente vai concentrar, né, na nossa análise, essa nota padronizada, 4,57, ela veio da combinação, né, de 267,32 pontos, que eu vou falar a partir de agora só 267, nem em língua portuguesa, essa é a proficiência de língua portuguesa, e 275,44, que eu vou falar, né, 275 para facilitar aqui a comunicação, que foi a proficiência em matemática. A combinação de 267 de proficiência em português com 275 em proficiência de matemática, aplicado numa fórmula matemática, dá essa nota padronizada que foi 4,57. Essas são informações que você encontra ela, como eu disse, no site do INEP, ou pode ser solicitado ali diretamente para a secretaria, ou utilizando outras plataformas que também são públicas, né, e você pode ter acesso. Agora, é muito importante aqui um ponto, que a gente não, ao analisar o IDEB da escola, não fique só no valor final. É muito importante você entender o quanto daquele valor é de nota padronizada, que vem do SAEB, e o quanto que é de taxa de aprovação. E a nota padronizada é importante saber qual foi a proficiência em português e qual foi a proficiência em matemática. Então, para essa escola, a gente organizou as informações nesse formato. De repente, esse é um formato também que pode facilitar para você buscar as informações. Você precisa saber o IDEB, qual foi a taxa de aprovação do ensino médio, qual foi a nota padronizada dos estudantes da terceira série e qual foi a proficiência em português e matemática. Eu acho que aqui é um formato que facilita também. Agora a gente vai fazer uma análise, pode passar, pode continuar. A gente vai fazer uma análise aqui para entender, olhando a proficiência dos nossos estudantes, né, que foi aquele 4,57. Vamos entender o que significa aquilo. Né, quais são as informações que aquela nota padronizada pode trazer para nós? Esse é o exercício que a gente vai fazer. A ideia é a gente conseguir chegar a quais foram os conhecimentos que os estudantes consolidaram, né, os estudantes da terceira série do ensino médio demonstraram ter consolidado, né, nessa avaliação. Para isso, a gente vai localizar cada uma dessas proficiências, né, na escala SAEB. Toda avaliação externa, você tem, para você fazer a análise de qualquer avaliação externa, é muito importante que você tenha a escala de proficiência em mãos. Né? Se é uma avaliação externa do próprio Estado, né, pede ali a escala de proficiência, porque é um instrumento que vai relacionar a pontuação que os estudantes, que a escola teve, com também os aprendizados. Então, sempre que você for fazer análise de qualquer avaliação externa, seja ela uma avaliação da própria rede, ou no caso aqui, o SAEB, você tem em mãos, né, do lado, a escala de proficiência. Sem escala de proficiência, o resultado daquela avaliação pode se tornar pouco usual para você. Então, sempre que for fazer essa análise, olhe para a escala de proficiência, que aqui você pode acessar ali pelo QR Code, né, ou também já procurar direto ali no site, né, do INEP. Mas aqui tem um acesso facilitado. A escala de proficiência da terceira série do ensino médio, ela está, né, para a língua portuguesa, ela está dividida em 8 níveis. Cada nível tem um intervalo de 25 em 25 pontos. Você pode olhar que de 25 em 25 pontos tem uma mudança de nível. Então, 267, que é a proficiência em língua portuguesa, ela está localizada ali na metade do nível 2. Por que nível 2? Porque o nível 2 vai de 250 pontos a 274 pontos. Então, 267, nós estamos ali
né, na metade, né, praticamente na metade do nível 2 da escala SAEB de língua portuguesa, 2 de 8 níveis, né, isso é um ponto de atenção bastante alto, quer dizer que a gente ainda tem todo o nível 2 para consolidar e as aprendizagens dos demais níveis, né, também a serem consolidados. Já em matemática, a proficiência foi de 275,44, como a gente já disse anteriormente. 275,44 está bem no início do nível 3. Então, quer dizer que, na média, os nossos estudantes consolidaram as aprendizagens do nível 1, do nível 2, e agora começou a entrar no nível 3, né? Então, aqui, né, o nível 3 de 10 níveis em matemática. Outra questão, cada série, cada etapa tem uma escala diferente. Então, como a gente está analisando o ensino médio, a gente pegou a escala do ensino médio, que está dividido dessa forma: língua portuguesa em 8 níveis e matemática em 10 níveis, certo? Então, vamos continuar. Continuando essa, né, aprofundando essa análise do SAEB, para a língua portuguesa, como a gente disse, né, anteriormente, no boletim SAEB, né, ou na escala SAEB, a gente consegue ter acesso, né, ao resultado, à descrição do nível, que essa descrição do nível é o que diz quais foram os conhecimentos que, na média, os nossos estudantes consolidaram ou estão em processo de consolidação. Como em língua portuguesa nós estamos ali já, né, na metade, no início ali da segunda metade do nível 2, então quer dizer que os nossos estudantes, eles estão no processo de consolidação dessas aprendizagens. Então demonstraram, né, parte desses estudantes demonstraram reconhecer a ideia comum entre gêneros diferentes e a ironia de tirinhas, reconhecer relações de sentido estabelecidas por conjunções ou locuções conjuntivas em letras de música e crônica, e assim por diante. Então, na descrição, na escala, o que é interessante da escala, que a gente consegue relacionar a proficiência, né? A proficiência, para a gente entender, 267 é uma proficiência boa ou uma proficiência ruim? Quando a gente olha para a escala, a gente está entendendo que a escala de língua portuguesa tem 8 níveis, estamos ali na segunda metade do nível 2. Então, quer dizer que a gente ainda tem um ponto de atenção bastante alto de aprendizagens a serem garantidas para os estudantes, né? E ao olhar a escala, a gente consegue também entender beleza, tá, nível 2, beleza, né? Temos muita coisa para desenvolver, ainda é um ponto de atenção alto. Mas o que os estudantes souberam, né? O que eles foram capazes, né, de desenvolver, demonstrarem, né, ao resolver aquela avaliação? Então, tá aqui a descrição, né, do que eles foram capazes de desenvolver. E lembrando que a gente, 267, eles não consolidaram as aprendizagens do nível 2, está bem ali, né, no processo inicial de desenvolvimento, como também, né, aqui a gente está falando de média. Você tem, né, quando a gente fala de média, você tem ainda um alto percentual de estudantes no nível 0, no nível 1, no nível 2, no nível 3 e assim por diante também. Então, além da média, é importante que a gente saiba qual foi a distribuição percentual dos estudantes em relação à média. Para matemática, a gente também, né, esta escola consolidou as aprendizagens do nível 2 e começou a desenvolver as habilidades do nível 3. Então, assim, em média, os estudantes consolidaram essas aprendizagens que estão aqui descritas no nível 2. Então, eles conseguem reconhecer as coordenadas de pontos representados em plano cartesiano, localizado no primeiro quadrante. Lembrando que essa é uma aprendizagem que ela está ali, normalmente o professor já trabalha com ela, já consolida essa aprendizagem lá no 8º ano do ensino fundamental, né, quando muito no 9º ano. E aqui a gente está falando, olha, os meninos, ao terminarem o ensino médio, estão demonstrando essa capacidade. De repente, aqui há uma necessidade de entender, são essas capacidades que se buscam na terceira série do ensino médio, de fato? Ou se esperava que os estudantes já tivessem um aprendizado mais consolidado, mais aprofundado? Esse pode ser uma pergunta, uma reflexão a ser feita entre os professores que estão atuando ali, né, com esses estudantes na terceira série do ensino médio, né, e também da segunda, da primeira, do 9º ano, olhando a escala de proficiência, até para a gente entender, olha, idealmente, em qual nível que a gente deveria focar, né, quais seriam as aprendizagens que a gente deveria desenvolver, dado que aqui a gente está no nível 2 de 10 níveis, né, essa escola específica. Pode passar. Aqui no boletim SAEB, que você pode acessar
né, para cada uma das suas escolas, no boletim, vamos olhar então como, né, no boletim Saeb a gente tirou, né, aqui este recorte do boletim Saeb, que permite a gente entender, por exemplo, tá, a nossa média de proficiência foi de 267, mas qual foi a distribuição dos nossos estudantes, né? Estamos ali na média no nível 2, mas qual foi a distribuição dos nossos estudantes ao longo dos níveis? Então é interessante olhar para essas escolas, né? Lembrando que a gente teve, para essa escola, que a gente teve 230 estudantes, né, participantes, né, desses 230, né, 19,28, então 19% dos estudantes estão localizados no nível 0. Né, 19% de 230 ali são 44 estudantes. Então, 44 estudantes, estar no nível 0 significa que o que os estudantes responderam não foi capaz da gente identificar o que eles sabiam. Né? Então, assim, é um grupo que é bastante preocupante, que é importante ali a gente pensar, o ideal era não termos nenhum estudante no nível 0, ali, seja no quinto, no nono ou na terceira série do ensino médio. Tá? Então, aqui é uma escola que é bastante preocupante em relação a isso. Eu tenho um percentual muito alto, né? Eu tenho uma quantidade muito alta de estudantes que estão ali num parâmetro de aprendizagem inadequado, né? E bem bastante desafiador. Né? A gente tem também 10% dos estudantes no nível 2, que corresponde a 25 estudantes para esta escola. Né? A gente tem 16% dos estudantes no nível 2, que é o nível médio da escola, mas também tem estudantes ali no nível 3, né, cerca de 20%, tem ali, né, 11 estudantes que estão no nível 6, 3 estudantes que estão no nível 7. Essa é uma escola que tem uma desigualdade educacional interna muito forte. Não adianta eu ter 3 estudantes no nível 7, sendo que eu tenho 44 estudantes no nível 0, né, 25 estudantes no nível 1, 38 estudantes no nível 3, né, no nível 2. Então, é importante aqui, eu acho que uma primeira informação, olhando o 267 como média, é entender, tá, 267 é uma média, mas qual foi a distribuição dos meus estudantes por cada nível de aprendizagem? E aí, o que eu posso fazer, né, daqui para frente, para que esses estudantes, a gente consiga fazer com que os estudantes, na terceira série do ensino médio, a gente não tenha, né, estudantes terminando a terceira série do ensino médio com essas aprendizagens. Né? Então, aqui vale uma reflexão, tanto de pensar quais ações corretivas serão realizadas com os estudantes que estão lá na terceira série do ensino médio, para que esse ano a gente consiga empregar eles com aprendizado mais adequado e menos desigual, né? E quando falo menos desigual, não é reduzir ali o nível de expectativa, mas o que eu faço com esses que não estão aprendendo, que aí é o atendimento individualizado, né, talvez ali um período de retomada e nivelamento importante, tem escolas que fazem reagrupamentos constantes dos estudantes, né, temporário, né, pensando o nível de aprendizagem, né, tem um trabalho também fantástico que algumas escolas fazem, que é monitoria, né, aquele colega que tem um desempenho melhor, que atende ali aquele estudante que está no nível 2, que está no nível 3. O nível 0 e nível 1 é aquele estudante que precisa do professor, né? Ele precisa do especialista ali trabalhando, mas talvez essas formas de organização, com aluno monitor, com reagrupamento, pode permitir que o professor tenha em determinado tempo ali condição de olhar para um grupo de estudantes, né, que estão precisando mais. Então, aqui é um pouco, né, eu estou trazendo essas provocações de ações, porque pode, né, eu acho que é para a gente pensar, olha, quando eu olho para o resultado, eu preciso olhar para o que eu estou fazendo. Eu preciso também olhar para o que eu preciso, né, o que eu devo fazer para que esse resultado não se repita, né, no próximo ciclo. E aí, quando a gente está falando para o resultado não repetir, é muito, né, no final o que a gente está falando é oportunidade para os estudantes. Esse resultado, ele diz aqui que eu tenho um percentual altíssimo de estudantes que terão muita dificuldade de seguir a trajetória. São estudantes que estão sendo entregues, né, terminando ali o ensino médio, eles estão na última série do ensino médio, que eles estão, né, no ano seguinte, né, muito provavelmente parte desses estudantes não vão conseguir alçar ali para o ensino superior, ou seguir a sua trajetória para o trabalho, ou para um curso técnico, ou tomada de decisão para ele executar o projeto de vida como, né, como bem planejou.
né? Então, aqui vai o nosso trabalho também enquanto escola, como que a gente trabalha para que esses estudantes, o que que a gente reorganiza, como que a gente engaja os nossos estudantes para que eles estejam dedicados também para o aprendizado. Como que a gente oferta a aprendizagem olhando aqui aquilo que é básico, indiscutível, inegociável que esse estudante aprenda para seguir a trajetória. Muito provavelmente, os 3 estudantes que estão no nível 7 são estudantes que vão ter muita facilidade fazendo, né, tiveram muita facilidade ali para desenvolver o Enem. Né, em contrapartida, os estudantes que estão ali no nível 3, nível 2, nível 1, tiveram bastante dificuldade, né, e aí pode ter um direito cerceado. Então, acho que aí vai uma questão também de uma reflexão, o que que a gente pode fazer de diferente? O que que a gente fez e deu certo? O que que a gente fez e não deu certo? Né, o que que a gente precisa fazer, né, de forma mais assertiva para o próximo ciclo, para que a gente consiga entregar aos nossos estudantes em patamar de aprendizado adequado. Para a matemática, é a mesma no Boletim Saiba, a gente também tem essa distribuição por nível, lembrando que a nossa média de proficiência foi de 275, e essa escola, ela consolidou, né, na média, as aprendizagens do nível 2. Mas olha aqui como que está a distribuição, né? Cerca ali de 21% dos estudantes estão no nível 0, que corresponde a 48 estudantes, né? Cerca de 16% dos estudantes, que são 36 estudantes, estão no nível 1. Apesar da escola ter consolidado na média um nível 2, né, a gente tem aqui, na realidade, do grupo dos 230, só 40, mais 27, mais 13, mais 10, mais 1, mais 2, que conseguiu, né, finalizar aqui, né, que conseguiu finalizar o ensino médio com aprendizado acima, né, do aprendizado médio da escola. A gente tem 53, né, 36 e 48, que vai dar aqui 98, 101, 107, 137 estudantes, né, que fizeram essa prova, que estão com desempenho abaixo, né, com nível 2 ou abaixo do nível 2, que é um aprendizado que não é adequado para, né, terminar uma série. Né, então, aqui são estudantes que vão ter muita dificuldade, né, que a gente acabou entregando ele, né, depois de 12 anos de escolaridade de educação básica, com aprendizado insuficiente para a etapa. Então, aqui este resultado, ele serve tanto para a gente pensar, o aluno hoje está aqui, é meu, está na terceira série do ensino médio, que ações corretivas eu faço? O que eu faço com esse estudante que já está matriculado, né, hoje na terceira série, ou aluno que está hoje na segunda série do ensino médio, e no próximo ele estará na terceira, né, e terá, né, e vai ter acesso a uma nova prova, né, o SAEB de 2025, o que pode ser feito para que esse estudante tenha um desempenho maior? O que pode ser feito para que a gente consiga entregar esse estudante com um aprendizado mais adequado para ele seguir a trajetória? Né? E quais ações preventivas que podem ser feitas ali com a primeira, com a segunda série, né, com o 9º ano, com o 8º e assim, né, sucessivamente. Então, como que a gente pode? Acho que o resultado do IDEB e SAEB, ele é importante ele ser analisado para ele fornecer, né, insumos para a gente repensar o que eu estou fazendo com esses estudantes, o que a gente está oferecendo, e aí tanto nível secretaria, quanto regional, quanto a gestão escolar, quanto o professor que está ali em sala de aula e o próprio estudante, como também, né, fornecer informações para, né, para intervenção pedagógica. Então é importante. Se o resultado do IDEB, se lá, a gente, lembrando que a gente saiu do IDEB dessa escola lá de 3,9, a gente saiu da discussão 3,9, a gente está chegando aqui, né, dentro desse indicador, a gente consegue chegar, qual percentual de estudantes tiveram aprendizado adequado ou não adequado, né, naquela escola. Olhando para o Boletim SAEB, né, no Boletim SAEB, ele é um instrumento bastante poderoso para que a gente possa olhar para aquele resultado, né, tanto para entender qual foi a proficiência da escola, qual foi o nível, essa proficiência corresponde a qual nível de aprendizagem, e a gente entender também qual foi a distribuição percentual dos estudantes da escola que fizeram aquele teste por cada um dos níveis. E também o Boletim SAEB já traz ali num único instrumento qual a descrição de aprendizagem de cada nível. Então é um instrumento que ele pode servir para que a gente possa olhar para o que está sendo planejado para ser ensinado, olhar para, né, para as estratégias que estão sendo desenvolvidas para ensinar esses estudantes, olhar para as intervenções pedagógicas, como que a escola está se organizando, como que ela está organizando ali o tempo, né, de planejamento do professor com o coordenador,
como que a escola, o diretor, o coordenador e o professor está acompanhando a evolução de aprendizagem dos estudantes ali pelos seus instrumentos próprios, né, quais são as intervenções pedagógicas que estão sendo realizadas, então ela permite insumos para que a gente possa analisar, né, se eu tenho aqui um percentual, tem 48 estudantes que estão no nível 0, o que pode ser feito aqui por essa escola? Talvez a intervenção pedagógica que ela precisa pensar é, né, esses 48 estudantes chegaram à terceira série do ensino médio. Chegou, eu preciso tentar resolver ali, né, o máximo para que a gente, né, não chegue, por exemplo, no próximo ciclo, né, essa escola tenha um percentual ainda tão alto de estudantes no nível 0. Então, são estudantes que eu preciso de reforço, que eu preciso de nivelamento, preciso de atendimento individualizado, talvez ele precisa, né, ter algum trabalho de intensificação de aprendizagem com eles, mas eu também preciso pensar, né, o que eu faço ali, né, nas séries anteriores para que esses estudantes cheguem em patamares cada vez mais elevados, né, e a gente não precisa tanto ficar correndo atrás, né, de ações corretivas. Então é importante que a gente olhe para o resultado para ações preventivas, mas também ações corretivas, porque é a última chance que esses estudantes têm ali conosco, principalmente olhando a terceira série, e a gente precisa entregar eles, né, num patamar de aprendizado mais adequado. Nessa sessão, a gente vai, né, fazer um exercício também com essa escola, de como que ela poderia olhar para o resultado de IDEB dela, que foi 3,9, que a gente já fez uma análise aqui bem já exaustiva e aprofundada, mas como que ela pode olhar para aquele resultado, né, que traz uma informação importante, e como que ela também pode já olhar para frente, né? Então aqui a gente traz um exercício que pode ser feito pelo diretor, junto com o supervisor, e junto com os professores, não só os de língua portuguesa e matemática, mas incluindo esses com bastante também, né, intensidade, né, já que são os professores, né, que trabalham com os dois componentes e são responsáveis direto por esses dois componentes, e também, óbvio, né, os demais professores, que como a gente está falando de habilidades de leitura e resolução de problemas, as outras áreas também são interessadas em relação a isso, tanto do ponto de vista de, né, de terem ali a expectativa de terem estudantes com melhor capacidade de leitura e melhor capacidade de resolução de problemas, como também podem ser parceiros nesse trabalho intencional, né, de desenvolver a capacidade de leitura e de resolução de problemas, que também vai ser benéfico, né, para todos, né, e eu acho que esse é um ponto importante. Então aqui a gente faz um exercício de como que eu posso projetar metas de melhoria do meu indicador a partir de metas de aprendizagem e metas de trajetória. Então, a gente faz um exercício aqui, né, de como que a gente poderia fazer essa projeção. Tanto, tem redes que a secretaria já definiu a meta de IDEB para ela, e tem redes que essa definição ela está sendo construída com a própria escola. Então, esse aqui é um exercício que ela pode ser feito tanto a partir de uma meta de IDEB já definida, como também a partir, né, de um movimento que a própria escola pode projetar a sua meta, né, de IDEB a partir ali, né, de metas de aprendizado. Então, aqui é um exercício que pode ser feito nos dois cenários. A escola já tendo uma meta de IDEB definida, como também, né, a escola se toma uma decisão de projetar a sua meta, e aí como que ela poderia fazer isso. Essa é uma escola que a Secretaria de Educação já definiu uma meta projetada para ela, tá? Então, essa é uma escola que a meta estabelecida pela Secretaria para a escola foi de 4,8 no próximo ciclo. Aí o ponto é, o que precisa ser feito para que essa escola saia de 3,9 e vá para 4,8? Aqui a gente pode fazer, né, e é só, vamos retomar. A gente sabe que o IDEB é composto pelos dois componentes. Eu tenho desempenho dos estudantes da prova, como também eu tenho taxa de aprovação medida pelo censo escolar. Ela pode chegar ao 4,8 melhorando tanto a sua taxa de aprovação, mas também melhorando o aprendizado dos estudantes. Não adianta a gente também fazer uma melhoria na taxa de aprovação se isso não vem acompanhado de aprendizado, né? Lembrando ali o conceito que o IDEB traz, uma boa escola é aquela que consegue garantir altas expectativas de aprendizagem, né? Consegue garantir altas expectativas de aprendizagem com os estudantes e eles conseguindo, com isso, também ter uma trajetória regular. Essa é a conta que não é simples de ser feita, né? Então, aqui a gente também precisa, né, ao fazer o exercício, a gente precisa entender aqui, olha,
qual que é o esforço que a escola, essa escola vai desenvolver para melhorar a sua taxa de aprovação, mas qual será o esforço para que essa melhoria na taxa de aprovação venha acompanhado de melhoria de aprendizado dos estudantes, né? Eu acho que esse é o exercício. Para essa escola, a gente fez alguns cenários, mas aqui a gente vai detalhar esse primeiro cenário que a gente fez o seguinte, olha, essa é uma escola que ela tem um resultado de taxa de aprovação bastante desafiadora, né, em 86%. E ela tomou uma decisão conjunta ali, diretor, supervisor, professores, né, e também representantes dos estudantes e dos pais, tomaram uma decisão que não dava para, né, para naturalizar essa taxa de aprovação em 86%. Então, a gente está falando, né, de cada 100 estudantes matriculados nessa escola, 86 seguem a trajetória e 14, né, ficam ali para trás. Né? Os 14 que ficam ali para trás, eu acho que vale aquela reflexão. Se fosse eu, né, se fosse meu filho, se fosse meu, né, o meu neto, né, estaria tudo bem? Então, essa foi uma escola que fez uma reflexão importante, e nessa reflexão importante que ela fez, falou, olha, um dos pontos que a gente precisa alavancar aqui é a taxa de aprovação. Então, hoje eu tenho um absenteísmo muito alto dos meus estudantes, né, uma frequência bastante irregular. Essa escola, ela falou, olha, parte dessa aprovação eu já resolvo, né, trabalhando aqui ações, né, para melhoria de frequência dos nossos estudantes. Outra parte é olhando para aprendizado, ou né, olhando, né, também para que esses estudantes, frequentando mais, eu também consiga, né, ter intervenções pedagógicas para aquele que não está, né, aprendendo no momento adequado, né, ali eu vou, né, por exemplo, é uma escola que ela definiu, por exemplo, que ela vai fazer monitoria, né, vai ter colegas também que serão monitores, né, vai ter, por exemplo, período de nivelamento. Então, assim, quando ela foi desconstruir essa meta, ela falou, poxa, eu consigo melhorar a nossa taxa de aprovação, e aqui, né, ela estabeleceu essa taxa de aprovação em 97%, por fazer esse exercício mesmo, falou, olha, eu tenho ali né, uma oportunidade de melhoria, né, bastante importante na aprovação dos estudantes, conseguindo resolver ou reduzir, né, a frequência irregular deles, como também, e aí tem uma parceria forte que precisa ser feita com os estudantes, uma corresponsabilização que pode ser feita com os estudantes, como também intervenções para aquele que não está aprendendo, né, de forma adequada. Para além disso, essa escola, ao estabelecer isso, ela também já, né, já também fez, olha, eu também não adianta eu melhorar só a minha taxa de aprovação, eu preciso também ter uma melhoria no aprendizado, não dá para que eu consiga entregar né, para que a gente entregue os nossos estudantes ao final da terceira série do ensino médio, ali na metade do nível 2 em português e no início do nível 3 em matemática, né, eu preciso olhar para mais. Então, essa escola, ela fez um exercício, olha, a secretaria definiu qual foi a meta, né, de IDEB. E aí, ela foi fazer um exercício, como que ela vai atingir essa meta de IDEB. Então, aqui no cenário A, o exercício feito ela falou, vou atingir essa média de IDEB saindo de a taxa de aprovação de 86% para 97%, ou seja, melhorando 9 pontos percentuais na taxa de aprovação, só que, além disso, também melhorando a nota padronizada, né, melhorando o desempenho dos estudantes. Por exemplo, em língua portuguesa, a melhoria que ela fez foi, hoje está em 267, ela estabeleceu, junto com os professores ali de língua portuguesa e matemática, né, e dos outros componentes, um incremento da taxa, né, o aprendizado para 282 pontos de proficiência, ou seja, um incremento, né, de 14,68 pontos de proficiência, né, aproximadamente ali 14 pontos de proficiência, ou seja, a escola saindo de 267 para 282. Já em matemática, essa escola estabeleceu, né, que ela vai crescer ali cerca de 10 pontos de proficiência, sair de 275 para 286. Fazendo isso, ela consegue movimentar dentro do próprio nível, né? Então, aqui, por exemplo, língua portuguesa tem um incremento que essa escola sai, ela finaliza o nível 2, né, que é a média que ela está, e consegue começar a desenvolver as aprendizagens do nível 3, e em matemática, ela consolida ali para além da metade do nível, ela já está no início do nível 3, então ela consolida as aprendizagens, pelo menos da primeira metade do nível 3. Então, se a escola ela conseguir fazer né, ela, ao estabelecer a meta, ela falou, olha, eu vou melhorar a minha taxa de aprovação, desenvolvendo ações para isso, e também vou melhorar a minha proficiência de português e matemática em 14 e 10 pontos, respectivamente. Então, fazendo, né, essa junção
de 282 de proficiência em português, com 286 de proficiência em matemática, jogando aí numa calculadora, num simulador de cálculo, né, de nota padronizada, ela dá uma nota padronizada de 4,93, certo? E multiplicado pela taxa de aprovação, que dá, né, que deu o IDEB de 4,8. Aqui é o exemplo, né, aqui você pode ter acesso, né, pelo QR, né, acesso a um simulador IDEB, né, e existem outros simuladores online, mas aqui é um exercício mesmo. O que é o ponto importante? Existem várias formas dessa escola sair de 3,9 e ir para 4,8. Aqui é um cenário. Aqui foi aumentando a taxa de aprovação em 9 pontos percentuais para 97% e aumentando a proficiência em matemática em língua portuguesa para 286, né? E para matemática 282. Poderia ser outra combinação? Sim, por isso que tem aqui o simulador, né, que você pode fazer diversas, né, combinações possíveis. O que é importante para esse exercício, que esse seja um exercício discutido dentro da escola, né, até para que a escola possa pensar, poxa, é possível sair de 86% para 97%? Beleza, é possível, mas o que a gente vai fazer? Né? O que a gente vai fazer de diferente para que a gente consiga ter uma taxa de aprovação adequada ao 97%? O que a gente vai fazer para que essa taxa de aprovação não seja feita de qualquer forma e sem aprendizado para os estudantes? O que a gente vai fazer para sair hoje, né, dos 267 pontos de proficiência em português e entregar aos estudantes, né, em 282? Acho que esse é um exercício de planejamento de meta importante, que ele vem carregado ali de pactuação, ele vem carregado, né, de acordos e negociações com diferentes atores, principalmente ali com os professores, diretor, coordenador, com os estudantes, né? Os estudantes precisam também estarem, né, mobilizados para esse processo, e tem várias estratégias, né, para esse tipo de mobilização. A gente até traz aqui um exemplo, né, na sequência, né, de estratégia de mobilização, por exemplo, para a melhoria da frequência dos estudantes, que algumas escolas já estão realizando e né, têm tido bastante sucesso. E, né, fazendo então vamos supor que a escola fez esse exercício, né, e ela atuou internamente com esses diferentes atores, né, esse movimento, né, de melhoria de 267 para 282 pontos, né, em língua portuguesa. Isso significa, em termos de aprendizagem, que a gente vai sair, né, por exemplo, em língua portuguesa, o resultado dessa escola no SAEB de 2023, né, ela está ali bem, né, na segunda metade do nível 2, né, em matemática está bem no início do nível 3. Essa meta projetada, né, com essa meta projetada que a gente exemplificou agora, essa escola em matemática, ela vai, né, ela aumenta a sua proficiência mais para o final do nível 3, e língua portuguesa, ela consolida as aprendizagens do nível 2, o que falta, e começa a desenvolver as aprendizagens do nível 3. Então, do ponto de vista de planejamento pedagógico, o nível 3, as aprendizagens do nível 3 são as aprendizagens que essa escola vai olhar para planejar ali a trilha do que vai ser ofertado para os estudantes. Então, a gente for olhar se essa escola pactuou que os estudantes precisam consolidar, né, e começar a desenvolver, né, as aprendizagens, né, estar em consolidação as aprendizagens do nível 3, né, eu preciso olhar ali para a escala SAEB, para a descrição do nível 3, e entender, olha, o que eu estou trabalhando, né, o que está planejado para ser trabalhado com esses estudantes que hoje estão, por exemplo, na segunda série do ensino médio. Ela leva os estudantes para eles saírem do nível atual de aprendizado e chegar no nível 3. Então, do ponto de vista de planejamento, é importante que a gente também consiga entender, por exemplo, isso, né, isso que está projetado, né, eu consigo, né, o que está planejado para ser desenvolvido com esses estudantes da segunda série do ensino médio, eu consigo fazer esse movimento? Se não, é uma reflexão também. Será que eu não preciso rever o que está sendo previsto para ser ensinado? Né? Então, talvez uma das formas de rever, né, de rever isso que está sendo previsto, é olhar ali, fazer um exercício, olhar para quais são as habilidades do nível 3, aquilo que é desejado que os estudantes consigam, sejam capazes de desenvolver, e façam um planejamento reverso de entender. Esse aluno hoje está ali na segunda série do ensino médio. O que eu vou trabalhar ainda neste final de ano e em cada bimestre, trimestre e o ano que vem, para que esse estudante a gente consiga entregá-lo, né, com essa alavancagem de aprendizagem.
Então esse é um ponto, né, que esse resultado, ele precisa necessariamente me ajudar a replanejar o que está sendo ofertado. Além disso, ele também precisa, não adianta a gente só redefinir o que vai ser ensinado. Eu preciso entender, como eu tenho estudantes que estão no nível 0, nível 1, nível 2, eu preciso entender o que vai ser feito com esses estudantes que estão no nível 0, né, para que eles consigam fazer esse movimento de chegada ali mais próximo ao nível 3. A gente não vai conseguir melhorar a aprendizagem dos estudantes e pular de nível, deixando os estudantes que estão no nível 0, né, terminarem em nível 1, nível 2, terminarem um ano letivo para lá, né, nesse patamar. Então a gente precisa, essa alavancagem de nível, ela precisa ser um planejamento, o que eu faço com quem hoje está no nível 3, o que eu faço com quem hoje está no nível 2, com quem está no nível 1, nível 0, para que eles consigam chegar, né, lá com essa aprendizagem adequada. E isso tem a ver com a estratégia que é feita tanto dentro de sala de aula, quanto também ali, né, dos espaços que são criados para reagrupamento, para atendimento individualizado, para atendimento em pequenos grupos, né, para também, né, uma mobilização para aprendizagem que outros componentes curriculares podem também, por exemplo, ajudar os professores que estão atuando com esses estudantes. Aqui, então, feito, né, essa definição do que é previsto para ser ensinado ali, né, para que o estudante chegue ao nível 3, é importante, né, esse caminho para chegar no nível 3, o que vai ser ensinado bimestre a bimestre, trimestre a trimestre para esse estudante, que, por exemplo, está na segunda série do ensino médio, para que ele chegue ao final do ano que vem na terceira série, no patamar adequado para o nível 3, aqui vale uma divisão, né, o que vai ser feito este ano ainda com os meninos que estão na segunda série, o que vai ser feito no primeiro bimestre, trimestre de 2025, com os da terceira, no segundo bimestre, trimestre, no terceiro bimestre e trimestre, e assim por diante, para que esse estudante ali, no final do mês de outubro, né, que é o período previsto para ser realizada a prova do SAEB, primeira quinzena de novembro, então é importante a gente já estar preparado ali anterior, né, à finalização do mês de outubro, para que eles sejam capazes tanto de expressar o seu aprendizado através da avaliação, como também seguir a trajetória deles, né, de forma regular, que é para aí que a gente está olhando de fato, né, o resultado deles na avaliação é uma consequência, né, de todo esse trabalho. A gente tentou, né, colocar isso de um jeito que fique visível. Aqui, por exemplo, a gente faz um exercício de, né, por exemplo, para essa escola, ela está olhando para o desenvolvimento das aprendizagens do nível 3. Pode ser que sua escola já está olhando para o desenvolvimento das aprendizagens do nível 5 ou do nível 6. Para essa escola, qual que é o exercício? Se o meu estudante precisa terminar a terceira série do ensino médio com todas essas aprendizagens, com o nível 3 em desenvolvimento, eu preciso olhar do ponto de vista de planejamento, né, então, aqui é como se fosse, olha, o meu estudante, ao terminar a terceira série do ensino médio, ele precisa conseguir localizar informação explícita em artigo de opinião, identificar a finalidade de relatórios científicos, né? E aqui a gente faz um exercício de, por exemplo, reconhecer opiniões divergentes sobre o mesmo tema em diferentes textos. Não adianta, se eu quero desenvolver essa capacidade com os estudantes, tem muita dúvida. O que eu faço? Eu trabalho atividades que envolva isso? Essa pode ser uma medida, mas ela vai ser insuficiente para a maioria dos estudantes. Ela vai atingir, talvez, aqueles estudantes que já estão lá no nível 4, 5 e 6. Aqui é um exercício que a gente faz, ó, se eu quero desenvolver essa capacidade, o que vai ser feito de hoje até lá o mês de outubro do ano que vem, com os estudantes que hoje estão matriculados na segunda série do ensino médio, para que ele consiga chegar, né, o que vai ser trabalhado com ele, para que ele consiga chegar ao final da terceira série com essa capacidade de leitura desenvolvida. Então, para isso é importante a gente entender um exercício que a gente pode fazer quais são os conhecimentos prévios que o estudante precisa desenvolver para conseguir, por exemplo, reconhecer opiniões divergentes sobre o mesmo tema em diferentes textos. Então, um dos conhecimentos prévios que ele precisa ter desenvolvido é compreensão das estratégias argumentativas utilizadas em diferentes gêneros textuais. Ele também precisa saber ele tem que ter capacidade de identificar semelhanças e diferenças na abordagem de temas entre diferentes textos. Ele também precisa saber ter capacidade de analisar criticamente opiniões e argumentos que são divergentes em textos comparativos. E uma série de outros, né, de outros conhecimentos prévios, que poderia aqui, não precisa ser exaustivo,
muito provavelmente, se você, professor, né, você, diretor, supervisor, for fazer esse exercício, muito provavelmente esse levante, né, de habilidades, de conhecimentos prévios está relacionado com o nível atual que os estudantes da sua escola tá. O que é o recado o que a gente quis deixar aqui explícito, né? Quero desenvolver esta capacidade, que é, né, que é a capacidade, uma das capacidades relativas à meta, né, ao terceiro nível, ao nível 3, eu preciso pensar, tá, quais são os conhecimentos prévios que são progressivos que eu preciso trabalhar com esses estudantes? Como que esses conhecimentos prévios serão trabalhados, né? Eles serão trabalhados em quando, de que jeito, de que forma, né? Com quais estratégias e o que eu faço com aqueles estudantes que estão em patamar muito mais baixo do que esse que está sendo estabelecido pelo conhecimento prévio. Então, a partir, né, das capacidades do nível de referência da meta, é importante a gente olhar, fazer ali o levantamento dos conhecimentos prévios e distribuir isso ao longo dos bimestres e trimestres, e aí, claro, pactuar também o que vai ser trabalhado, né, como vai ser trabalhado, e como que esse, né, aprendizado progressivo vai ser acompanhado pelo diretor, pelo supervisor e por cada um dos professores, para que a gente possa, né, no meio do caminho, rever as intervenções pedagógicas que serão realizadas. Então, aqui é um exercício, né? Lembrando que a gente começou, essa é uma escola que tinha IDEB 3.9, essa escola tinha uma meta de chegar, tem uma meta para chegada de 4.8, e ela definiu que o jeito de chegar nesse 4.8 é melhorando tanto a taxa de aprovação, mas melhorando também o aprendizado dos estudantes. Para a melhoria do aprendizado dos estudantes, a gente fez um exercício de olhar para o nível da meta de aprendizagem e fazer ali, né, um trabalho mesmo que para cada uma daquelas habilidades do nível da meta, fazer o levantamento de quais são os conhecimentos prévios que serão trabalhados de forma progressiva. É importante, ao fazer esse exercício, também interligar habilidades, né, e trilhas que são diferentes, né, e que podem se complementar. Pode ser que uma determinada capacidade, que é conhecimento prévio, para esta habilidade da meta do nível, ela também vai ser conhecimento prévio para outras habilidades. Então, é importante também fazer esse exercício, que aí o professor vai ter um planejamento também detalhado, né, organizado, do que vai ser ofertado para esse estudante até ele chegar ali ao final da sua trajetória. Nessa sessão, a gente, né, então a gente já olhou para o IDEB de uma escola, a gente também fez possibilidade, né, de construção de metas de aprendizagem e trajetória a partir da meta de IDEB estabelecido para essa escola, e aqui nessa sessão a gente vai falar rapidamente, olha, para onde que a gente tem que olhar, né, quais são bases também conceituais que podem nos ajudar. Esse é um estudo feito pelo IED, que eu acho que é bastante interessante, né, que é o Excelência com Equidade, que ele traz aqui o resumo de práticas que são, né, que foram executadas, né, por escolas que estão apresentando resultados importantes nesse indicador. Esse foi um estudo feito, né, tem o Excelência com Equidade para anos iniciais, para anos finais e para ensino médio, mas em resumo, foi um estudo feito com diferentes escolas do país, que estavam tendo resultados, incrementos constantes e perenes na aprendizagem, e escolas com desafios bem importantes, tanto escolas que atendem estudantes com nível socioeconômico mais baixo, o que torna o processo, né, o que eu preciso ofertar para esses estudantes muito mais intenso, muito mais, né, progressivo, vamos dizer assim, tá? E também escolas com nível de complexidade de gestão maior, ou seja, escolas maiores, escolas que ofertam, né, diferentes turnos e diferentes etapas, né, o que torna o processo de gestão mais complicado também. Então, quanto maior a escola maior, eu tenho uma complexidade de gestão maior. Estou falando com mais estudantes, mais professores, né, enfim. Se a escola oferta, se ela oferta modalidades diferentes, eu também tenho conhecimentos específicos que são, né, diferentes, tem perfis diferentes, perfis de professores, de estudantes, então o que torna o processo de gestão para a aprendizagem mais complexo também, tá? E aí, nessas escolas com alta complexidade, né, quais foram práticas que foram comuns a essas escolas, né, que se replicaram nessas escolas? Então, esse estudo é legal porque eu acho que ele dá uma pista né, de ações e estratégias que são importantes a gente terem como referência para trabalhar. Então, uma das questões que ele traz, que é comum a essas escolas, que é a preocupação com a frequência
e o desenvolvimento de ações rotineiras para que os estudantes estejam presentes e frequentes ali e tenham interação ali direta com o professor. Né? Então, essa é uma prática. Na sequência, eu trago alguns exemplos de prática também. Outro elemento que a Secretaria de Educação ela também fornece apoio tanto estrutural quanto pedagógico para essas escolas. Esse não é o elemento central, mas ele contribui para a melhoria do aprendizado dos estudantes também. Então, eu tenho material didático adequado, tenho formação, né? A formação que é ofertada está fazendo sentido, tanto para a melhoria da gestão pedagógica, quanto também, né, para o planejamento do que é ofertado para os estudantes. Né? Os gestores também têm um trabalho muito forte de fortalecer o vínculo dos professores com a escola. Então, o professor, ele acredita que aquele espaço é um espaço que as pessoas confiam no trabalho dele, né? Como se diz, que quando ele tem dificuldade, ele tem, né, a gestão escolar apoia esse professor. Então, tem uma questão ali de trabalho também né, né, fazer com que o professor sinta-se, né, prazer em estar ali naquele local. E muitas vezes, né, tem gestores que têm atitudes simples, né, de reconhecimento, né, atitudes ali mesmo, né, o professor sabe que ali a gestão escolar está junto, está próximo, é presente. Então essas são características também, dentre outras, né, outras que têm impacto ali no engajamento, né, e também no pertencimento do professor àquela unidade. Além, claro, de outras políticas públicas, né, para fixação maior do professor em uma determinada escola, isso também apoia bastante. Os professores também consideram o contexto dos estudantes para planejar, então não adianta eu pegar um material, né, que a secretaria mandou e só aplicar em sala de aula sem planejar a aplicação dele em sala de aula. Aquele material, quando a secretaria elabora, assim como um livro didático, ele está pensando uma média de estudantes. Né? A minha sala de aula não é média, né? A minha sala de aula eu tenho CPF e eu tenho desempenho de cada estudante. Então eu preciso, se eu tenho que trabalhar aquela atividade, é esperado que eu trabalhe aquela atividade com os estudantes, talvez tenha um passo anterior que é como que eu planejo a aplicação dessa atividade de sala de aula? O que vai ser feito de forma anterior ao uso daquela atividade para que o estudante esteja no patamar de desenvolvimento daquela atividade e como que ela vai ser desenvolvida com os estudantes. Então, considerar a partir do contexto é eu entender. Hoje o meu estudante ele sabe X, ele precisa saber Z e o que eu vou fazer, né? Qual que é esse caminho e o que vai ser ofertado para ele. O tempo pedagógico é garantido, né? Então hoje a gente acaba gastando muito tempo com distrações, né? Com questão disciplinar ou com outras questões, né? Que são adereços para a aprendizagem. Então aqui, né? É comum nessas escolas, né, o uso pedagógico ali dos 45, 50 minutos, né, o máximo possível dedicado, né, para a aprendizagem dos estudantes intencional. Práticas avaliativas, não adianta a gente, quando a gente fala, né, de prática avaliativa, é tanto o professor, quanto o diretor, quanto o coordenador, tem ali estratégias de acompanhamento da evolução da aprendizagem dos estudantes, né? Isso é rotina analisar e acompanhar e ali replanejar o que vai ser feito, o que vai ser ofertado com os estudantes. Essa também é uma estratégia bastante poderosa para a melhoria da aprendizagem, que impacta na mudança de prática e para os estudantes aprenderem. Outro estudo também que é bastante, que pode ser uma referência para a gente utilizar, né? Esse é um estudo de 2004, né, que ela traz o quê? Ela reforça, né, algumas questões que a gente já conhece, né, que o fator que mais impacta na aprendizagem dos estudantes não são os fatores estruturais, né, é o professor. E o segundo fator que mais impacta é a gestão pedagógica da escola, né, o diretor e o supervisor. Então aqui eu acho que vem uma questão o quanto a minha rotina enquanto diretor, enquanto supervisor, ela está sendo dedicada para o acompanhamento da aprendizagem dos estudantes. Ela está sendo dedicada para apoiar o professor no planejamento das intervenções pedagógicas. Né? Então, aqui, esse é só para, eu acho que esse estudo é um estudo que diz, olha, né, o diretor e o supervisor é o segundo fator que mais impacta na aprendizagem, que tem só forte influência no apoio ao primeiro fator, que é o professor. E aqui esse estudo, ele também traz o conjunto de práticas que a gestão escolar desenvolvendo, ela pode contribuir, né, com o aprendizado dos estudantes. Pode passar, Ana.
E esse conjunto de práticas é o estabelecimento de metas e expectativas, né, não só o diretor, mas mobilizar para que essas metas e expectativas sejam compartilhadas. Por exemplo, aquele exercício que a gente fez anteriormente para aquela escola, de como sair de 3,9 para chegar em 4,8, e chegando no planejamento do professor, né, e chegando em diferentes ações ali, pode ser uma estratégia, né, que pode te ajudar, por exemplo, a estabelecer metas, né, não só de DEB, mas de proficiência, de fluxo, de trajetória, e, claro, definir o que, que vai ser feito. Não adianta a gente estabelecer metas e também não definir, né, o que, que vai ser mobilizado para chegar lá. Né? E outra questão também, né, o como o tempo é utilizado. Ele traz estabelecimento de metas e expectativas, os recursos que são estratégicos para essa, né, para o cumprimento, né, dessas metas e expectativas, planejamento, coordenação, acompanhamento da aprendizagem dos estudantes e, claro, né, a promoção do desenvolvimento profissional, né? Esse desenvolvimento profissional ele não vem só com curso, né? Aquele atendimento, por exemplo, uma reunião intencional do diretor, supervisor, coordenador, com o professor, para olhar para os dados de aprendizagem dos estudantes, para olhar para o que está sendo feito em sala de aula, né, para olhar para para planejar as estratégias, tanto dentro de sala de aula quanto de gestão, que serão executadas ali, trabalhadas com os estudantes, ela chega em cheio na aprendizagem, e esse estudo traz isso, né, que essa é uma prática que deveria ser valorizada, que deveria ser priorizada ali pela escola. A forma de atuar, né, a forma de discutir um dado, né, e de encaminhar esse dado de aprendizagem dos estudantes, ele pode ser formativo ou não formativo. Aqui eu acho que traz né, uma mensagem forte de quanto mais momentos formativos, né, dentro da escola a gente tiver ali, né, isso pode contribuir bastante para o aprendizagem. Dado essas duas referências, né, que a gente trouxe aqui para vocês, né, tanto Excelência com Equidade, né, quanto esse estudo de 2004, aqui a gente, né, eu acho que em resumo, né, o que, que a gente pode fazer? Eu acho que a gente foi falando disso, né, ao longo das falas, mas de forma geral, eu preciso ter um planejamento, eu preciso ter muito foco, né, eu preciso pensar, né, eu preciso ter o combinado disso com os diferentes interessados, não adianta a meta ser só do diretor ou do supervisor, né, ela precisa ser entendida como do estudante, né, dos professores, dos servidores de apoio, cada um tem ali um papel importante, estratégico, né, para facilitar esse processo. Eu preciso também ter um planejamento do que vai ser ofertado para esses estudantes, para atingir ali as metas de aprendizagem, né, a serem desenvolvidas, e eu preciso ter todo um trabalho de acompanhamento, né, para entender se essas metas e o que foi pactuado, né, está sendo desenvolvido ou não está sendo desenvolvido, o que precisa ser cuidado. Eu também preciso ter muito cuidado com distrações. Muitas vezes na escola a gente tem projeto A, projeto B, projeto C, e muitas vezes esses projetos acontecem sem uma intencionalidade direta para o desenvolvimento daquela meta que a escola desenvolveu. Então é importante antes de, né, porque às vezes tem projetos que são bacanas, que engajam, né, mas que muitas vezes tira tempo pedagógico, né, ele tira o esforço que a gente poderia estar concentrando ali nessa aprendizagem intencional para os estudantes. Então, é importante que a escola tanto olhe para o que está sendo feito, talvez replaneje, mas talvez reveja a intencionalidade. Pode ser que eu tenha um projeto super bacana que hoje ele não está sendo trabalhado com a intencionalidade para melhoria, né, dessa proficiência dos estudantes, que ela poderia ser trabalhada. Então, por exemplo, tem uma escola que eu conheço que ela começou a trabalhar com um projeto de música. Mas por que era o projeto de música? Tinha uma relação com melhorar o engajamento dos estudantes com os estudos. Né? Então, ela fez, por exemplo, para participar né, do projeto de música, ele tinha que ter frequência, né? Ele não podia se ausentar ali no tempo regular. Para participar do projeto de música, ele também tinha que ter dedicação, né, e participar ali das aulas de monitoria com o colega. Então, você tem ali também algumas relações, né, de compromisso que a escola aproveitou, né, para trabalhar essa intencionalidade. Né? Outra questão, os estudantes estavam com muita dificuldade na produção escrita e na leitura. Então, no projeto ali de música, né, o professor que trabalhava a música com os estudantes, ele trabalhava em interpretação, trabalhava a produção de texto, né, trabalhava ali né, o processo de desenvolvimento dessa aprendizagem, né, de leitura de forma intencional com algo que os estudantes tinham certo engajamento, né, um pouco maior do que talvez o engajamento regular
ali em sala de aula. Então, ao desenvolver um projeto, é importante a gente entender como que eu posso aproveitar deste projeto para engajar os estudantes e também trabalhar ali ele como aliado para a melhoria da proficiência. Pode ser que nessa reflexão, alguns projetos que são feitos, a escola ela vai entender que não é o momento dela desenvolver, ou talvez pode replanejar ali qual a intencionalidade, né, as práticas que serão desenvolvidas para que ele seja um aliado, né, ali no desenvolvimento dessas aprendizagens. E eu não preciso, né, a parceria ela é bastante importante, né, e a parceria com todos os envolvidos, com o estudante, com pais responsáveis, com os professores, com os servidores de apoio, com a regional de ensino e com a secretaria. Eu acho que a gente também pode ter, né, isso de forma muito estratégica, que pode auxiliar, e claro, muito trabalho, né? Nenhuma escola vai conseguir, nenhuma secretaria, nenhuma regional vai conseguir alcançar resultados melhores de aprendizado para os estudantes sem um trabalho muito focado, né, sério, e muito intencional, né? Eu preciso, se eu estou sendo avaliado por X, eu preciso entender o que eu estou trabalhando em sala de aula, considera isso que a gente está sendo avaliado? Porque se a gente tiver também essa distância, a gente sempre vai repetir resultados que não são resultados adequados. E aqui na sequência a gente traz alguns exemplos de práticas desenvolvidas por escola. Essa aqui é uma prática bem interessante de escolas que estavam com muita dificuldade, né, dificuldade de manter a frequência dos estudantes, né, a frequência regular dos estudantes. Então, aqui o que a escola fez, né? Inicialmente, ela começou com a prática de busca ativa, de entrar em contato, de saber por que o aluno estava se ausentando. Essa prática ajudou já, né, o aluno se sentiu importante, poxa, estão preocupando comigo, os pais também. Então, começou a ter uma atenção maior, né, e começou a pensar um pouco mais ao se ausentar, só que ela percebeu que isso também não foi suficiente. Então, ela começou também, poxa, como que eu posso ter os meus estudantes como aliados? E aí essa escola conversou com os estudantes do Grêmio Estudantil, né, e com os líderes de turma, e nessa conversa eles chegaram nessa prática. E a prática foi, né, o que a escola entendeu que ela poderia fazer. Então, a prática foi, né, primeiro, os estudantes, né, assim, essa escola teve, né, como solução construída ali junto com os líderes de turma, com o Grêmio, de ter ali um reconhecimento diferente para aquela turma que tivesse maior percentual de frequência, né, com percentual de frequência, por exemplo, acima de 95%. Então, se a escola, naquela semana, os estudantes daquela turma teve mais de 95% de frequência naquela semana, eles tinham, por exemplo, um lanche diferente na sexta-feira, ou eram privilegiados para passeios que iriam acontecer, né, enfim, ou um recreio um pouco mais estendido. E essas foram negociações que fizeram sentido ali para aquela escola combinada com os estudantes. E aí nisso, o que aconteceu foi porque os colegas passaram a ser também, passaram, né, os colegas das turmas também passaram a brigar pela frequência dos estudantes também. E essa escola, para isso não ficar perdida, ela construiu uma espécie de frequenciômetro, né, um painel de gestão à vista que ficava no pátio escolar. E esse painel era atualizado diariamente, né, pelo líder de turma junto ali, validado pelo professor, responsável pela turma também, o professor da segunda aula, né, que ela estabeleceu. E aí, nesse caso, no painel de gestão à vista, ficou transparente para todo mundo. Por exemplo, aqui né, só um exemplo do que poderia ser esse painel. Na primeira série A, os estudantes tiveram mais de 90, né, naquele dia, né, os estudantes estão com mais de 90% de frequência, que é diário também, tá? Já na primeira série C, a frequência naquele dia foi de 70%. Isso facilita tanto para o diretor, quanto para os servidores, né, como para todo mundo, e inclusive para os estudantes entender, ó, como que a minha turma está, e o que eles observaram? Que quando um aluno faltava, que os colegas já entravam em contato, fulano, onde você está? A gente vai perder o lanche da semana se você não vier. Então, gerou também uma certa responsabilização, e os estudantes, né, e até mesmo o próprio acompanhamento dos professores. É, pode passar, Ana. Aqui é né, uma foto desse painel de gestão à vista, lembrando que o painel ele é atualizado diariamente, né, então diariamente a gente consegue ali, né, né, o sinalizador aqui era alterado, tanto com o percentual de estudantes frequentes naquele dia,
como também ali a carinha, né, se tá verde, tá vermelho, tá amarelo. E é legal porque é algo simples, claro que tem que ter uma certa rotina de coleta, de preenchimento, de atualização, e também, né, pactuar os compromissos com os estudantes, e quando a turma não está cumprindo aquele compromisso, é importante ali o supervisor, o coordenador e o diretor, né, ter uma conversa com eles para repactuar também, né. No final do dia, essas metas de aprendizagem e de frequência, ela é feita pensando nisso, né. Outra prática também bastante interessante, essa foi feita por uma professora, que ela estava com muita dificuldade dos estudantes se engajarem para as avaliações de rede, né, tanto as avaliações que são feitas a diagnóstica, aquelas que são feitas, né, ao longo do ano, né, pela própria secretaria, como também pela escola. Então, o que que a professora fez? Ela pensou uma forma de engajar. E uma das formas que ela fez, ela começou a dar feedback individual para os estudantes de quais foram os acertos que eles tiveram em cada um dos testes. E nessa conversa, então ela indicava, olha, você acertou tal coisa, aqui está faltando isso, né, precisa estudar esse elemento, esse aqui eu vou revisar com você, esse outro aqui você precisa, né, correr atrás, ou participar aqui de um grupo de estudos com o monitor, né, da sua turma, ou, enfim, combinava ali quais eram os encaminhamentos também. Só que para não ficar no ar, ela também discutia, olha, beleza, hoje nessa avaliação nós acertamos 25 questões, para a próxima, quantas que você vai acertar? A próxima, olha, é isso que vai ser avaliado, né? Então, nessa conversa, o aluno saía dali também com a pactuação de metas de acerto, né? Do que ele ia acertar e o que ele iria fazer. E isso, para não ficar perdido, a professora colocou como um painel de gestão na sala de aula. Então, o painel de gestão tinha ali o nome do aluno, o resultado, né, quanto cada um tinha acertado naquele teste e qual foi a meta estabelecida para o próximo ciclo. E aí era algo que a professora sempre remetia, quando a sala estava dispersa, ó, oh, gente, está lembrando aqui da meta? Ó, oh, a avaliação vai ser tal dia. É um jeito também que a escola fez, que a professora fez, que o aluno, ao receber o feedback, ele também viu sentido naquela avaliação para ele. Aqui também, né, a professora, né, ele teve a oportunidade também de projetar, de sonhar, né, de estabelecer ali expectativa de acerto, e era algo que a professora usava ali para lembrá-lo sempre, tanto para dedicação, quanto para o estudo, né, quanto para acompanhar ali o desempenho dos estudantes e engajá-los. Então, essa é outra prática bastante sofisticada, né, que uma professora de matemática fez com os estudantes, e de repente pode ser uma prática para ser feita e adotada ali para outras, né, outras escolas. Eu achei bastante interessante aqui. Acho que ela é simples, mas ela é sofisticada ao mesmo tempo, e ela faz, né, eu acho que é um jeito de fazer que os alunos entendam a intencionalidade daquela prova e o que, que ele ganha com aquilo. Né, ele tá recebendo um feedback ali do que ele mandou bem, do que ele precisa melhorar, e ele pode ser um elemento para o próprio professor combinar estratégias de apoio. Aqui tem, né, a sistematização, né, de como poderia ser aquele planejamento, né, que a gente indicou para vocês a partir, né, que a gente fez para o exercício daquela escola, como que ela sai de 3.9 para 4.8, mas como que ela sai de 267 para 282. Aqui a gente sistematizou numa espécie, né, de passo a passo que poderia ser feito, né, para planejamento desse incremento de proficiência que a sua escola, né, vai conduzir e vai pactuar. Então, uma questão que vale bastante, por exemplo, né, a rotina do supervisor, do coordenador pedagógico com os professores, né, o estabelecimento dessa rotina, tanto para acompanhar a aprendizagem dos estudantes, quanto para estabelecer ali metas de aprendizagem, e aqui a gente faz um exercício, né, de sugestão, tanto de rotinas para o coordenador pedagógico, né, talvez ter um quadro de horário ali de atendimento com os estudantes, ter uma agenda prévia planejada, olha, a próxima semana a gente vai discutir o resultado do SAEB, a gente vai discutir, né, vamos construir o nosso planejamento do que vai ser feito com aqueles estudantes, vamos analisar o desempenho dos estudantes, né, na avaliação bimestral, trimestral realizada. Então, aqui é importante, além de estabelecer a rotina de contato, né, com o professor, né, estabelecer de forma antecipada o que vai ser discutido para que o professor possa também se preparar e o coordenador possa se preparar e a conversa não fique ali solta, né, sem um objetivo prévio anteriormente estabelecido.